Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar as questões da semana 5 do PET 2 de vocês. Venham comigo! Nessa semana, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de texto dissertativo argumentativo. Existe uma certa confusão entre as denominações tipo textual e gênero textual. Por isso eu vou comentar aqui com vocês, tá? Tipo textual se configura por estabelecer a estrutura dos textos, seu objetivo e finalidade. Ou seja, resumidamente, os tipos textuais são responsáveis pela forma como o texto se apresenta e os tipos mais comuns são o narrativo, o descritivo, o dissertativo, o expositivo e o injuntivo. Já os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Então, gêneros textuais são desdobramentos dos tipos textuais. Diferente desses tipos textuais, os gêneros textuais não têm uma estrutura limitada e definida. Logo, eles são bastante diversos. Além disso, eles podem sofrer algumas modificações ao longo do tempo devido às mudanças de comunicação na sociedade. Então, tipo textual, estrutura do texto. Gênero textual, desdobramento do tipo textual. Então, dentre os gêneros textuais mais comuns, nós temos o conto, a crônica, artigo, resumo, receita, carta, propaganda, novela, dicionário, dentre outros. Observem que o gênero textual carrega, um tipo textual. Ele vai apresentar um tipo textual dentro do seu texto. Por exemplo, a crônica, ela é um gênero textual do tipo narrativo. Então, o gênero textual sempre vai ser um desdobramento do tipo textual. Então, o tipo de texto dissertativo argumentativo, então o texto dissertativo é um tipo textual, muito frequente nas provas de concursos e exigido no Enem, apresentam posicionamentos pessoais e exposição de ideias apresentadas de forma lógica. Então, tem toda uma sequência lógica, com razoável grau de objetividade. Então, não se usa muito a subjetividade nesse texto, tá? Ou seja, tem que ser um texto claro, objetivo, respeitando o registro formal da língua e coerência, Ou seja, tem que ser lógico. E o seu intuito, o seu objetivo é a defesa de um ponto de vista que convença o interlocutor, leitor ou ouvinte. Então, no texto dissertativo argumentativo, nós vamos ter uma tese, uma ideia que nós vamos defender. E essa ideia, ela é sustentada por argumentos ou razões, que vão ajudar a dar embasamento a elas, tá? Então, vejamos algumas de suas características. Então, primeira característica aqui, presença de estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a redação do Enem vai apresentar um parágrafo introdutório, depois 2 parágrafos de desenvolvimento, então você desenvolve pelo menos 2 argumentos, e um parágrafo conclusivo. Nesse parágrafo conclusivo, você tem de apresentar uma proposta de intervenção para o problema discutido no desenvolvimento. Então, nós temos a ideia principal do texto, que é a tese, depois os argumentos ou razões, os porquês de defender essa ideia, e a conclusão, que é a síntese dos pontos principais e pode ter sugestão ou solução de problemas discutidos. No Enem, é obrigatório ter uma proposta de intervenção ou uma possível solução. Principais gêneros textuais em que se observam características desse tipo textual. Nós vamos ter a redação de concursos, os artigos de opinião, as cartas de leitor, discursos de defesa, acusação, resenhas e a redação do Enem, que também entra nessa redação de concursos aqui. Depois nós temos, normalmente utiliza-se verbos na primeira pessoa, nas argumentações informais, como artigo de opinião, por exemplo, tá?
E na terceira pessoa do presente do indicativo, normalmente nas argumentações formais, como no texto padrão do Enem. Então, no artigo de opinião, você pode utilizar a primeira pessoa do singular ou do plural. Agora, no texto padrão do Enem, você vai utilizar a terceira pessoa. Então, por que você utiliza a terceira pessoa? Para imprimir uma atemporalidade e um caráter de verdade ao que está sendo dito. Também, como características, nós temos: constitui-se de linguagem cuidada, com estruturas lexicais e sintáticas claras, simples e adequadas ao registro culto. Então, você tem de usar alguns operadores argumentativos para ligar as partes do texto. A linguagem tem de ser clara, não se deve utilizar a linguagem polissêmica ou figurada. Então, tudo isso tem de ser observado na construção, pelo menos essa redação do Enem. Outras características: privilegiam-se as estruturas impessoais. Então, impessoal, ou seja, não tem muita, não são subjetivas, né? Com certas modalizações discursivas, indicando noções de possibilidade, certeza ou probabilidade, em vez de juízo de valor ou sentimentos exaltados. Então, ali a estrutura tem de ser impessoal. Você vai provando a partir do momento que você apresenta fatos e argumenta em cima desses fatos, né? Apresenta exemplos, apresenta citações, apresenta analogias. Você vai construindo o seu texto. Não há necessidade de demonstrar sentimentos. Então, não precisa de linguagem e não deve ser utilizada, né, a linguagem pessoal. Não se deve utilizar, né, a subjetividade ou pessoalidade. Há um cuidado com a progressão temática, isto é, com o desenvolvimento coerente da ideia principal, evitando-se rodeios. A linguagem tem de ser objetiva, clara e direta, tá? Aqui nós temos um exemplo, tá? A maioria dos problemas existentes em nosso país, em um país em desenvolvimento como o nosso, podem ser resolvidos com uma eficiente administração política. Isso aí é a tese ou a ideia que está sendo defendida nesse texto, tá? Essa palavra nosso aqui, ele é um pronome possessivo, né? E num texto dissertativo, argumentativo do Enem, não se deve utilizar, né? Nem pronomes pessoais, nem os pronomes pessoais, né? E possessivos, nem a primeira pessoa, né? Indicando primeira pessoa. Porque a força governamental certamente se sobrepõe a poderes paralelos. Então, aqui eu estou apresentando uma razão após o porquê, que é um conectivo, né? Um conectivo causal. Então, eu estou apresentando uma razão para defender a ideia anterior. E logo em sequência, nós temos os quais. Os quais aqui é um recurso coesivo, tá, pessoal? Ele está recuperando um termo anteriormente expresso que é poderes paralelos, tá? Então, esse é um recurso coesivo muito utilizado nesses textos. Por negligência de nossos representantes, é uma expressão intercalada. Então, os quais aqui seria sujeito, depois tem uma expressão intercalada, depois vem verbo, locução verbal e complementos. Então, quando coloca-se uma expressão intercalada como essa, por negligência de nossos representantes, essa expressão tem de vir entre vírgulas ou entre esses sinaizinhos aí que são chamados de hífens, tá? Então, qual que é a tese aqui? O autor defende que um governo eficiente tem o poder de resolver a maioria dos problemas atuais. Esse é o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Isso ficou claro no confronto entre a Força Militar do Rio de Janeiro e os traficantes. Quero chamar a atenção de vocês para a palavra isso. Essa palavra também está recuperando, né, a ideia anterior. Então, qual que seria a ideia anterior? Que o governo eficiente ele consegue driblar, né, o poder paralelo, né? Então, isso aqui está recuperando a tese. E isso aqui também, né? Agora, a frase toda, isso ficou claro que no confronto entre as forças militares do Rio de Janeiro e os traficantes, é um argumento, é um fato
que vai ajudar na minha argumentação, né? Então ele apresentou um exemplo, que é o confronto entre a Força Militar do Rio de Janeiro e os traficantes. Para formular ele utiliza esse exemplo para formular o seu argumento. Então, aí, a partir do exemplo, ele reitera que comprova uma verdade simples. Se for desejo dos políticos uma mudança radical visando o bem-estar da população, isso é plenamente possível, né? Então, aqui nós temos o argumento. E depois nós vamos ter o parágrafo conclusivo, que vem com um conectivo conclusivo, que é o portanto, tá? Então, nessa conclusão aqui, eu achei que ficou bem estranho, porque ele vem falando que o governo tem capacidade para resolver o problema. E no final ele fala que a população não pode ficar esperando só do governo, que tem de colaborar. Então, aqui, essa conclusão, na realidade, ela ficou um pouco incoerente, porque em nenhum momento da argumentação fala-se da colaboração do povo. Então, se fala que o governo tem capacidade de resolver o problema, então aqui ele tinha de reiterar que o governo tem condição de resolver esse problema. Mas aqui ele já chama a responsabilidade para o povo, né? Então, aqui coloca um dado a mais, né, que não apareceu na argumentação. Isso vocês têm de prestar muita atenção. Se você não discutiu no desenvolvimento, você não pode colocar na conclusão, tá? Então, aqui como conclusão, ele afirma que a população não pode esperar somente pelo governo, mas deve colaborar também, né? Então, essa conclusão ficou um pouco deslocada, né? Não é deslocada, desfocada da argumentação. Mas isso aqui é só um exemplo, só para vocês entenderem, né? E agora nós temos um texto argumentativo que tem mais características de um artigo de opinião, tá? E eu vou mostrar por quê. Então, assim, nós dizemos que o texto dissertativo ele tem que ser muito objetivo. Então, ele não pode ficar utilizando muitas imagens poéticas. Mas esse texto aqui ele é um texto dissertativo e apresenta essas imagens poéticas. E ficou muito bonito o texto, né? Então, vejam bem. Texto e papel. Parceiros de uma história de êxitos, pareciam feitos um para o outro. Disse pareciam, assim com o verbo no passado. E já me explico. Estão em processo de separação. Se eu tivesse que colocar aqui, destacar a tese, eu destacaria assim: texto e papel estão em processo de separação. Essa seria a tese. Por quê? Porque está havendo aí uma revolução digital, né? Então, nesse meio aqui, ele vem de uma certa forma, uma narrativa, né? Já contextualizando o tema, que seria revolução digital. Secular, a união não ruirá do dia para a noite, mas o divórcio virá, né? Certo como o pôr do sol a cada fim de tarde. Então, aqui também, né, fazendo uma comparação, né? Então, apresentando uma figura de linguagem. Então, ele é bem subjetivo, né? O texto mantinha com o papel uma relação de dependência. A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose. Então, isso vinha acontecendo, mas ele vai mostrar, por meio do texto, que isso vai se modificar, né? Aí vem o segundo parágrafo. Súbito, a palavra descobriu um novo meio de propagação. O cristal líquido. Saem as árvores, entram as nuvens e elétrons. A mudança conduz a veredas ainda inexploradas. De concreto, há apenas a impressão de que, longe de enfraquecer, a ebulição digital tonifica a escrita. E isso é bom. Quando nos chega por um ouvido, a palavra costuma sair por outro. Vazando-nos pelos olhos, o texto inunda de imagens a alma. Então, aqui ele está bem subjetivo, né? Então, quando o texto vem pelo ouvido, né? Quando a palavra nos chega pelo ouvido, ela não teria a mesma força, né? De quando a gente a lê, né?
Então aqui ele é uma forma bem subjetiva, né? Ele vai criando imagens poéticas. Em outras palavras, e aí ele explica a imagem poética anterior. Falada, a palavra perde-se nos desvãos da memória. Então a palavra falada, ela não tem tanta força como a impressa, né? Porque a impressa desperta o cérebro, produzindo uma circulação de ideias que gera novos textos. Então, quando ela é impressa, você lê, essa leitura vai te gerar ideias e vai gerar novos textos. A internet é, por assim dizer, um livro interativo. Plugados à rede, somos autores e leitores. Podemos visitar as páginas de um clássico da literatura ou simplesmente arriscar textos próprios. Então, ele vai colocando como que a internet vai ajudando a propagar a palavra e vai se tornando o meio principal de divulgação da palavra, o que era feito antes pelo papel. E aí vem o último parágrafo. Otto Lara Rezende costumava dizer que as pessoas haviam perdido o gosto pela troca de correspondências. Antes de morrer, brindou-me com 2 telefonemas. Em um deles prometeu: mando-te uma carta qualquer dia desses. Não sei se teve tempo de render-se ao computador. Creio que não. Mas vivo, Otto estaria surpreso com a popularização crescente do correio eletrônico. O papel começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra quando da descoberta do papiro. A era digital está revolucionando o uso do texto. Estamos virando uma página ou por outra, estamos pressionando a tecla Enter. Então vocês percebem aqui que é um texto opinativo. Mesmo sendo uma dissertação, ele vem colocando imagens poéticas, né? Mas vocês observam que teve um começo, né? É uma estrutura diferente da dissertação exigida pelo Enem, né? Porque ele fez aí uma progressão, né? Primeiro ele coloca sobre o que era, né? Anteriormente, que parecia que ia ficar para sempre, que era essa relação do papel com o texto. E depois ele vai mostrando que essa relação vai se perdendo à medida que a palavra vai vai estabelecendo relação com a internet, né? Com os outros meios de propagação, que provocou aí a revolução digital, né? Então vejamos aqui. Então, dessas 5 questões, gente, uma só é mais voltada para o texto em si. As demais, então, da 2 em diante, nós vamos ver que falam da parte teórica sobre a dissertação. Aí já não é relacionada a esse texto que nós acabamos de ler, tá? Então, vejam aí. Com base na leitura feita desse texto que nós acabamos de ler, é correto afirmar o quê? É correto afirmar que o objetivo do texto qual seria o objetivo do texto, né? O objetivo do autor ao escrever esse texto. Então, descrever vantagens e desvantagens da internet na atualidade. Então, eu entendo ali, gente, que apareceram apenas vantagens, não se falou em nenhuma desvantagem da utilização da internet para a propagação da palavra. Depois, narrar a história do papel e do texto desde a antiguidade? Não foi feito isso, né, gente? Ele não houve ele não contou a história do papel e do texto. Ele começa a falar do papel e do texto e depois ele vai falando da introdução da internet, né? Ou da revolução digital. Defender a parceria entre o papel e o texto como uma história de êxitos. Então, mostrar que ainda se deve utilizar papel e que o texto deve ser utilizado principalmente no papel? Foi defendido isso? Ou foi discutida as implicações da era digital no uso da escrita, né? O que essa era digital provocou no uso da escrita? Foi isso que foi falado? Então, vocês pensem direitinho para que vocês possam responder. Número 2. Então, sobre o texto dissertativo, é correto afirmar: é o tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo imperativo. Então, o texto dissertativo, gente, ele ensina a fazer alguma coisa?
Letra B. É o tipo de redação escrita em prosa sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados, aqui está apresentados, mas apresentados, argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, e até mesmo mesclando dados reais e imaginários, apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que em linearidade ou relação com o tempo real. Letra D. Trata-se de um texto, de um tipo de texto que descreve com palavras o que se viu, o que se observou, tipo textual desprovido de ação, em que o ser, objeto ou ambiente são mais importantes. A valorização do substantivo e do adjetivo que ocupam lugar de destaque na frase. Então, sobre o texto dissertativo. Então, vocês têm de voltar à parte teórica para vocês responderem. Número 3. Sobre a dissertação argumentativa, podemos afirmar que se trata de um tipo textual, um gênero textual, uma composição lírica, ou seja, fala de amor, ou um texto literário. Número 4. Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de uma dissertação, qual alternativa melhor os descreve? Então, os parágrafos de desenvolvimento são os parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos em relação aos problemas sociais que o afetam pessoalmente. É parte do texto marcada pelo diálogo entre protagonista e antagonista com o propósito de desenvolvimento dos personagens? É quando o autor enumera motivos para estar participando do vestibular e de suas vontades de mudar o mundo através do seu futuro de trabalho? São os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos, ou seja, convincentes, utilizando recursos como citação, comprovação ou raciocínio lógico? Então, depois também voltem à parte teórica para vocês poderem responder. E a número 5. Qual é a função do último parágrafo de uma dissertação? Encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma resposta para o problema apresentado? Deixar uma questão impactante para o leitor, fazendo com que ele reflita sobre seu papel na sociedade? Comentar o próprio texto com um tom otimista, independentemente da gravidade do problema do texto? Ou opinar de maneira parcial sobre a qualidade do teste aplicado? Então, voltem também a parte teórica da dissertação para vocês poderem responder. Bem, pessoal, essas foram as questões da semana 5, né? Eu espero que eu tenha sido compreendida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. Vou deixando aqui para vocês um pensamento, né? A vida é uma viagem cheia de altos e baixos, e o que ela quer de nós é coragem. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.